Saúde. E o Espírito Santo que recebe sua primeira remessa de vacina contra a dengue do Butantan. Quem conversa conosco sobre este assunto é o secretário de Estado de Saúde, Tiago Hoffmann. Bom dia, Tiago. Bom dia, Fernanda. Uma excelente semana para você e para todos os nossos ouvintes da CBN. Eu é que agradeço a sua disponibilidade, Tiago. A chegada desse primeiro lote, essa primeira remessa, podemos dizer assim, ela é destinada a quem? Fernanda, nós estamos recebendo o primeiro lote de vacinas do Butantan, que traz duas importantes novidades. Primeiro é que é uma vacina 100% nacional, a primeira vacina 100% nacional. E isso é muito importante para o Espírito Santo, mas em especial para o Brasil, porque diminui a nossa dependência externa, o que foi o problema, foi um dos problemas, por exemplo, inclusive na Covid, em que nós dependíamos de vacinas vindas de outros países. Então, desenvolver tecnologia para a vacina nacional é muito importante. Então, esse é um primeiro ganho da saúde pública brasileira. E o segundo ganho é que esta vacina ela é em dose única. E um dos graves problemas da vacina da dengue é que ela era a vacina existente antes dessa, ela é aplicada em duas doses em períodos distintos. Então, nós tínhamos uma vacinação da primeira dose que normalmente chegava perto das metas colocadas para o nosso calendário vacinal, mas a segunda dose as pessoas se esqueciam, não iam, então nós tínhamos uma redução muito grande, uma diferença muito grande entre as pessoas que se vacinaram na primeira dose e que depois não foram se vacinar na segunda dose. E essa vacina do Butantan, ela é uma vacina em dose única. Isso para nós é muito importante também, porque vai reduzir a quantidade, como não há mais a necessidade da segunda dose, nós imaginamos que com isso a gente vai conseguir fazer uma proteção às pessoas muito maior. O intervalo era de 90 dias, né, Tiago? Oi? O intervalo era de 90 dias entre uma dose e outra. O intervalo era de 90 dias entre uma dose e outra, exatamente. E esse primeiro quantitativo de vacinas, nós recebemos 10.640 doses. E elas são dedicadas primeiro aos profissionais da saúde, tá? Então, os profissionais que atuam nos nossos hospitais, nos nossos pronto-atendimentos, nas unidades de saúde dos municípios, que vão poder, nesse primeiro momento, se vacinar com essa vacina do Butantan. Nós precisamos, no total, Fernanda, aqui no Espírito Santo, de 25 mil doses aproximadamente para vacinarmos todos os profissionais das unidades de saúde. E nós recebemos esse primeiro ciclo aí vindo do Butantan, do Ministério da Saúde, de 10.640 doses, e agora estamos aguardando a ampliação para fecharmos a vacinação dos profissionais de saúde e, obviamente, estamos aí ansiosos também para recebermos essa vacina, para ampliarmos a vacinação para a população em geral. Eu me recordo que a vacinação anterior, ela contemplava também um grupo de jovens, não é isso? De adolescentes? Grupo de adolescentes e também de idosos. Isso. Tá? Eram os chamados grupos prioritários, certo? Continua sendo esse o público-alvo? Continua sendo, não é exatamente o público-alvo. O público-alvo é toda a população, mas esses são grupos prioritários. Então, as doses chegam, nós priorizamos esses grupos e depois a gente vai ampliando para as demais pessoas, né? Então, nesse primeiro momento, o grupo prioritário são os profissionais de saúde. Então, vacinamos os profissionais de saúde, a gente vai ampliando para os grupos prioritários da população. Adolescentes e também pessoas idosas. E depois a gente vai ampliando para os demais. Profissionais de educação também entram nos grupos prioritários, enfim. É um calendário que vem também do Ministério, né? E com isso a gente vai definindo os grupos prioritários, a gente vai entregando as doses às salas de vacinação de todos os municípios, vamos aplicando e vamos abrindo para demais grupos da população em geral. Então, o profissional de saúde ele tem que ir à unidade de saúde, se imunizar? Ele, normalmente na própria unidade de saúde dele, onde ele trabalha, ele vai conseguir essa dose de vacina. Para os profissionais que trabalham nos hospitais, eles têm que ir a uma unidade de saúde mais próxima das suas casas. As doses que nós recebemos, nós já distribuímos para salas de vacinação. Todo município do Espírito Santo tem pelo menos uma sala de vacinação. Então, o profissional de saúde tem que ir a esta unidade de saúde, onde está a sala de vacinação,
que ele vai receber a dose da vacina da dengue. Uhum. E precisa levar algum documento que comprove que ele é um profissional da área de saúde ou de educação? Nesse caso especificamente, por enquanto, Fernando, só profissionais de saúde, ainda não está aberto para os profissionais da educação. Nós esperamos em breve abrir também para os profissionais da educação, mas nesse momento só para os profissionais da saúde. Ele vai aí depende de cada município, Fernando, porque tem municípios que já têm o agendamento online, tá? Então, nesses municípios onde há o agendamento online, ele já faz uma espécie de pequeno cadastro, onde ele já se identifica como profissional de saúde e depois ele só leva esse comprovante no momento da vacinação. Porque, Tiago, a gente entra agora num período, né, de grandes probabilidades de aumento dos casos de dengue. Esse é o ponto crítico, Fernanda. O verão é um ponto crítico para nós. Nós não tivemos um verão muito chuvoso, o que para efeito das arboviroses, que é o caso da dengue, chikungunya, Zika e outros, foi muito bom, porque nós não tivemos um verão muito chuvoso. Mas normalmente o final do verão é mais chuvoso, né? Aquela famosa música do Tom Jobim, As Águas de Março Fechando o Verão. Então a gente imagina que nós vamos ter aí um período agora bem crítico em que a gente, além da vacinação, né, é importante aproveitar a audiência da CBN para nós fazermos as recomendações de praxe que nós fazemos sempre, né? Cerca de 70%, Fernanda, dos criadouros do Aedes, que é o mosquito transmissor da dengue, cerca de 70% desses criadouros estão dentro das nossas residências, né? Então, o alerta que nós fazemos são daqueles cuidados básicos e recorrentes que a população normalmente já conhece. Manter o quintal limpo, se tiver que capinar, se tiver mato, fazer essa limpeza, porque às vezes o mato ele concentra poças de água e ele faz sombra, mas também, principalmente, garrafas, pneus, qualquer superfície que possa gerar um acúmulo de água, como se fosse uma pequena piscina ali. Esses locais são extremamente perigosos, porque eles se transformam num local propício à proliferação do transmissor da dengue, que é o mosquito Aedes. Então, a gente faz esse alerta pedindo à população esses cuidados básicos de manutenção da limpeza do quintal, cuidando dessas superfícies que podem acumular água. Para essa estratégia de imunização, de início agora dos profissionais de saúde, tem um prazo, assim, né? Porque eu me lembro que nas outras estratégias de imunização, tinha muita gente querendo receber a dose e não estava dentro do público-alvo, né? E o público-alvo também não conseguia bater meta. Como é que fica esse dilema, assim? Eu quero tomar a dose, mas ela não está disponível para mim. Fernando, hoje nós temos um sistema estadual em que nós concentramos todos, Vacina S, em que nós concentramos para efeito de gestão e também para consulta pública, é claro, todos os dados da vacinação em todos os municípios capixabas. Então a gente tem esse número praticamente online, praticamente no momento em que essa vacinação está acontecendo, com um pequeno delay. Então, hoje, a gente consegue monitorar muito rapidamente se nós estamos conseguindo ou não atingir as metas. Quando isso acontece, imediatamente a gente vai abrindo a vacinação para outros públicos, entendeu? Então, a gente vai fazer esse monitoramento nas próximas semanas. Com certeza, a gente imagina que os profissionais da saúde, nós teremos uma forte adesão, mas aquilo que não for acontecendo, à medida que forem chegando doses, e se houver qualquer, entre aspas, sobra, né, nós com certeza imediatamente abriremos para os demais públicos. E aí isso a gente vai avisando a população à medida em que isso for acontecendo também. Até chegar nos jovens, né? Exatamente, nos jovens e nos nossos idosos também, que são os grupos de risco, né? Por isso que são chamados grupos prioritários. Tiago, e quais são os estudos dizem o quê? Que é uma dose única na vida? A necessidade de reforço? O que se sabe já do Butantan? Não, essa vacina é anual, né? Então a pessoa tem que tomar, ela fica imunizada, mas ela precisa, no ano que vem, a vacina tem uma evolução, né? Porque podem haver mutações do transmissor, então a gente precisa no ano que vem fazer novamente essa vacinação. Então é uma vacina por ano que a pessoa precisa fazer. Assim como a gripe e a Covid? Exatamente, Fernanda, exatamente. Tá certo. Então, olha, a partir de hoje, esse imunizante para profissionais da área de saúde.
Perfeitamente. A partir de hoje, para os profissionais de saúde, à medida em que nós fomos recebendo mais doses e em havendo, entre aspas, de novo, sobras dessas doses, nós nas próximas semanas também vamos abrindo para os demais públicos, e aí obviamente a gente vai contar com o apoio da CBN novamente para que a gente possa divulgar esse calendário de vacinação para os demais públicos. Tá certo, então. Te agradeço, viu, Tiago, pela participação, hein? Eu que agradeço essa oportunidade, Fernando. Um forte abraço para você e para os nossos ouvintes. Para você também.